Aqui está o sumário. Nós vamos ver então produto interno e produto vetorial no espaço. E vamos ver a interpretação da norma do produto vetorial e também os exercícios aí propostos pelo professor. As noções de norma e produto interno de vetores no espaço são completamente análogas às correspondentes noções já estudadas para vetores no plano. Ou seja, tudo aquilo que nós estudamos referente a produto interno no plano, vale também para produto interno no espaço. Definição 1. A norma ou comprimento do vetor V é igual ao segmento AB no espaço e é o número norma de V que é igual à distância de AB. E como foi visto no plano, esse número real não negativo, ele independe do segmento AB escolhido para representar o vetor V. Por exemplo, seja OXYZ um sistema de eixos ortogonais, então se V é igual ao segmento OP, então as coordenadas de V, elas coincidem com as coordenadas do ponto P. Logo, se V é igual ao segmento OP, que é igual a alfa, beta e gama, então P também é igual a alfa, beta e gama. E a norma é igual à distância de OP, é dada por a raiz quadrada de alfa ao quadrado, mais beta ao quadrado, mais gama ao quadrado. Eu vou tentar desenhar aqui um sistema R3 para ficar bem claro isso que ele está falando aqui. O que ele está dizendo ali é o seguinte: dado um ponto P no espaço, então o segmento OP, saindo aqui da origem, e sendo aqui esse O a origem desse sistema, o que ele está falando é o seguinte, que dado esse segmento aqui, OP, que é igual ao vetor V, se P é igual a alfa, beta e gama, então o segmento OP, que é igual a esse vetor V, coincide com esse ponto P. Por quê? Se nós pegarmos o vetor V, é a extremidade menos a origem. Como a origem é esse vetor nulo 0, 0, 0, então alfa menos 0 é alfa. Beta menos 0 é beta mesmo. E gama menos 0 é gama mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Dado um vetor OP no espaço, começando aqui na origem, né, sendo O a origem, então o segmento P coincide com esse vetor V aqui. Alfa, beta e gama. Vetor unitário. Como no plano, um vetor unitário V no espaço é unitário se sua norma é igual a 1. Então, dado um vetor V diferente de um vetor nulo, o vetor unitário, chamado o normalizado de V, é um vetor unitário e possui a mesma direção e sentido do vetor V. Assim, todo vetor V, dado no espaço, se escreve na forma lambda vetor U, para algum escalar lambda pertencente a R e um vetor U. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: dado um vetor V no espaço, o vetor unitário, o que ele é? Ele é o próprio vetor dividido pela sua norma. Vamos supor que essa
esse vetor aqui tem norma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem a norma 6, porque a gente sabe que a norma é o comprimento de um vetor. Então, o vetor unitário de V, que é esse aqui, é 1/6 do vetor V. É isso que ele está falando. É isso que quer dizer um vetor unitário. Então, o vetor unitário é esse vetor aqui, ó, que mede uma unidade. Ele tem mesma direção e mesmo sentido do vetor V. Esse aqui é o vetor unitário de V, que é dado por essa fórmula aqui. É o vetor dividido pela sua norma. Outro conceito importante e necessário para definirmos o produto interno é o ângulo entre dois vetores do espaço. Vamos ver a definição 2, que fala assim: o ângulo U e V, ou seja, o ângulo entre o vetor U e V no espaço, onde U é igual ao segmento AB e o vetor V é igual ao segmento AC não nulos, é o menor ângulo formado pelos segmentos AB e AC, medido no plano π ABC, que contém os pontos A, B e C. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: dado um ponto A, um ponto B e um ponto C, então nós temos aqui o segmento AB, temos também o segmento AC. Então, vamos supor que aqui AB seja igual a U. Tipo, o vetor U é igual ao segmento AB. E o vetor V é igual ao segmento AC. Então, o ângulo formados aqui entre o vetor U e o vetor B é esse aqui, o alfa. É o menor ângulo. Por que ele está falando isso? Porque aqui existe um outro ângulo, né? Que é o ângulo beta. Mas quando a gente está procurando o ângulo para trabalhar com segmentos aqui, o segmentos AB, que é igual a U, e o segmento AC, que é igual a V, estamos falando de produto interno, então nós vamos procurar o menor ângulo entre eles, que é esse ângulo alfa aqui, ok? E note o seguinte, que a medida do ângulo entre dois vetores recai na medida do ângulo entre dois vetores no plano. Então, tanto faz, a hora que você pega um segmento AB e um segmento AC, tanto faz se você estiver no plano ou no espaço, ele vai recair sempre sobre dois vetores no plano. Ou seja, nós sabemos lá de geometria plana que 3 pontos determinam um plano, não colineares, claro, né? Então, tanto faz a gente estiver no plano ou no espaço, a hora que nós pegarmos 3 pontos, vamos recair sempre um plano. Então, é isso que ele está falando aqui. Se o vetor U é igual ao segmento AB e o vetor V é igual ao segmento AC, e são vetores colineares, isto é, se A, B e C são pontos colineares, então o ângulo de U com V, ou seja, o ângulo dos vetores U com V, é igual a zero se B e C estão no mesmo lado em relação a A na reta que os contém. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se nós temos aqui o ponto A
e o vetor AB e o vetor AC, ele quer dizer o seguinte, que B e C, eles estão do mesmo lado de A. Ou seja, se o ângulo for zero, isso quer dizer que B e C estão do mesmo lado em relação a A, da reta que os contém. Então, AB é esse vetor aqui, e AC é esse vetor aqui. Ou seja, isso é até meio que intuitivo, né? Vamos supor que AB fosse esse aqui e AC fosse esse aqui. Ó, o ângulo é pequenininho, 30 graus, por exemplo. A partir do momento que você vai chegando com AC aqui para encostar em AB, vai ficando cada vez menor o ângulo, né? Então vai chegando bem próximo de zero, até que quando eles estão na mesma reta, então o ângulo entre eles é zero. E o ângulo U com V é igual a 180 graus, se B e C estão lados opostos em relação a A na reta que os contém. É bem análogo ao que nós já vimos anteriormente, né? Se A está aqui e B está aqui, então o ângulo vai ser 180 graus se C estiver aqui, ou seja, oposto a A em relação à reta, porque aí esse ângulo aqui é 180 graus. É isso que ele está dizendo aqui. O ângulo entre U e V, né? U e V, eles são, ou seja, eles medem 180 graus, se B e C estão em lados opostos em relação à reta que os contém. E no caso deles não serem colineares, nós vamos chamar de θ, que temos também uma forma aí para descobrir quanto vale esse ângulo, que nós veremos posteriormente. Tendo os conceitos de norma e ângulo, definimos em produto interno entre dois vetores no espaço. O produto interno entre os vetores U e V no espaço é o número real, dado aqui por esta simbologia aqui. Tá meio, como se fosse um sinal de menor, U com V, e um sinal de maior, né, entre eles. Ele é igual a zero se o vetor U for igual a um vetor nulo ou o vetor V for igual a um vetor nulo. E é dado por a norma do vetor U vezes a norma do vetor V vezes o cosseno de alfa, que é o cosseno do ângulo entre eles, se o vetor U for diferente do vetor nulo e também o vetor V for diferente do vetor nulo. Aqui é aquilo que eu já falei, né? Onde θ é igual ao ângulo formado entre o vetor U e o vetor V. Lembrando que sempre é o menor ângulo formado entre eles. Como o ângulo que um vetor U, diferente de zero, faz com ele mesmo é igual a zero, segue da definição anterior que o produto interno de U com U é igual à norma de U ao quadrado.
para qualquer vetor U no espaço, esse número é sempre não negativo e é igual a zero se e somente se o vetor U for um vetor nulo. Isso é verdade, né? Vale da definição, que a norma de U vezes a norma de U vezes o cosseno de θ, como o grau aqui que U faz com ele mesmo é zero. Então, a norma de U vezes a norma de U. O cosseno de zero, lá de trigonometria, a gente sabe, ó, o cosseno de zero é 1. Então, U vezes U vezes 1 é igual a U ao quadrado, ou seja, a norma de U ao quadrado. É isso que ele está falando aqui. Proposição 4. Por um cálculo análogo ao efetuado para produto interno no plano, obtemos a seguinte proposição que caracteriza o produto interno em termos das coordenadas dos vetores com respeito a um sistema de eixos ortogonais O, X, Y, Z. Se o vetor U é igual a alfa, beta, gama, e o vetor V é igual a alfa', beta', gama', são vetores no espaço, então o produto interno de U com V é dado por alfa vezes alfa', beta vezes beta', mais gama vezes gama'. Vamos fazer aqui um exemplo com números para a gente ver como que fica isso. Seja U igual, seja o vetor U igual a 1, 1, 1. Propositalmente, por ser números fáceis da gente operar com eles. E seja o vetor V igual 3, 2, 0. Então, o produto interno de U com V, produto interno do vetor U com o vetor V, é o quê? 1 vezes 3, 1 vezes 3, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 0, que é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. Então, o produto interno entre U e V, entre dois vetores, é sempre um número, ou seja, é sempre um escalar. Nesse caso, igual a 5, certo? O produto interno de vetores no espaço satisfaz as seguintes propriedades. O produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U. Então, tanto faz você trocar a ordem aqui, isso não altera. Propriedade 2. Lambda vezes o vetor U com o vetor V é igual o produto interno de lambda, e ela sai fora do produto interno de U com V. E o mesmo acontece aqui na propriedade 3. Tanto faz se lambda está multiplicando o vetor U ou o vetor V, ele sai fora aqui do produto interno entre eles. É isso que está falando. 4. A propriedade 4 fala o seguinte: o produto interno de U mais W com V é igual ao produto de U com V mais o produto de W com V. É como se você aplicasse a distributiva aqui, né? E isso acontece também na propriedade 5. O produto interno de U
com V com mais W também é igual ao produto interno de U com V mais o produto interno de U com W. De novo, né? É como se a gente aplicasse a distributiva aqui. Isso vale para quaisquer vetores U e vetores V e vetores W no espaço e lambda pertencente ao número real. Definição 6. O vetor U é perpendicular ou ortogonal ao vetor V. Escrevemos U, esse símbolo aqui, de perpendicular com V, quando o ângulo entre eles é reto, ou quando um dos vetores é o vetor nulo. Da definição de produto interno, segue que o vetor U é ortogonal ao vetor V se e somente se o produto interno entre eles for igual a zero. Vamos ver aqui o que fala a definição. U e o vetor V. Como nós vimos na definição de produto interno, o produto interno de U com V, ele é igual à norma de U vezes a norma de V vezes cosseno de alfa. Então, o produto interno de U com V é igual à norma de U vezes a norma de V. E se o cosseno for zero, então tudo isso aqui vai dar zero. Então, o produto interno de U com V é igual a zero. E quando que o cosseno é zero? Quando o ângulo aqui for 90 graus. Então, eles são ortogonais realmente, certo? Vamos fazer esse exemplo aqui, que é o exemplo 2 aqui do nosso livro-texto, que é onde ele diz assim: determina os valores de x e y de modo que o vetor U seja igual a x, y1 e tenha a norma igual à raiz de 3 e seja perpendicular ao vetor V igual a 1, 3 e 4. Então, vamos à solução. Temos que U é perpendicular a V, ou seja, o vetor U ele é ortogonal ao vetor V, se e somente se o produto interno de U com V for igual a zero. Então, vamos fazer o produto interno aqui de U com V. Nós vimos o quê? Que é a coordenada de um vezes a coordenada do outro, ou seja, x vezes 1, que dá x, mais a coordenada y vezes a coordenada y vezes 3, que é 3y, mais a coordenada z vezes a coordenada z, 1 vezes 4, 4. Tudo isso tem que ser igual a zero para que os vetores sejam ortogonais. Então, isolando o x aqui, ficou x é igual a menos 3y menos 4. E, por outro lado, o que nós acabamos de ver, o vetor U é igual a x, y1. E sabemos que a norma de U é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a norma ao quadrado aí sai da raiz, né? Se a norma de U é igual à raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, quando nós elevamos ao quadrado aqui ambos os membros, o que acontece? O que está lá do segundo membro vai sair da raiz. É isso que aconteceu aqui.
elevou a norma ao quadrado, então x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, e isso é igual a 3. Por quê? Porque o enunciado está falando que a norma é igual à raiz de 3. Como nós elevamos a norma ao quadrado, então agora é 3. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Ou seja, passamos o 1 aqui para o segundo membro, menos 1, com 3, 2. Então, substituindo aqui o x igual a menos 3y menos 4 na equação, então nós temos que menos 3y menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. E desenvolvendo aqui, nós caímos aqui numa fórmula de Bhaskara, né, para resolver essa equação. E nós chegamos aqui em dois resultados para y. y1 igual a menos 7/5 e y2 igual a menos 1. Aí, voltando lá na equação e substituindo o valor de y, nós encontramos os valores para x1 e x2. Então, nós temos que o 1 é igual a 1/5 menos 7/5, 1. E o 2 é igual a menos 1, menos 1, 1. Ou seja, encontramos dois possíveis resultados aí para a solução desse exemplo aqui. Vamos ver agora o produto vetorial. O produto interno de dois vetores, como vimos, é um número real e tem sentido tanto no plano quanto no espaço. Já o produto vetorial de dois vetores, que definiremos abaixo, só faz sentido no espaço e dá como resultado um outro vetor. Nós vimos que o produto interno, o resultado era um escalar. Mas aqui, quando nós falamos de produto vetorial, o resultado obtido é um novo vetor, como nós veremos logo a seguir. Seja OX, Y, Z um sistema de eixos ortogonais no espaço e consideremos os vetores U igual a x1, y1, z1 e v, e o vetor v igual a x2, y2, z2, o produto vetorial de U por v, ou seja, o produto vetorial do vetor U por vetor v, é o vetor U vezes o vetor v, que é dado por essa fórmula aqui. Não assustem com esta fórmula. Ela parece feia, mas não é tanto assim. Nós veremos a seguir que é bem fácil para deduzir essa fórmula. E nem precisa estar usando fórmula, né? Também porque é muito fácil calcular o produto vetorial. Um dispositivo prático para determinar o produto vetorial consiste em calcular o determinante simbólico da matriz 3×3, cujos elementos da primeira linha são os vetores E1 igual 1, 0, 0, E2 igual 0, 1, 0, E3 igual 0, 0, 1. Os elementos da segunda linha são as coordenadas do vetor U e os elementos da terceira linha são as coordenadas do vetor V. Vamos fazer um exemplo aqui com números para ficar bem claro isso que nós acabamos de ver. Por exemplo, seja o vetor U igual 1, 1, 1. E seja o vetor V igual 1, 2, 2. O produto de U com V é igual ao determinante da matriz 3×3, conforme o problema falou ali. Vamos então fazer um esboço aqui da matriz e calcular o seu determinante. Lá ele chamou de E1, E2, E3, aqui eu vou chamar de I, JK.
você chama do que você quiser, mas essa nomenclatura aqui, esse símbolo aqui é bem usado aí nos livros. Por isso que eu estou usando aqui. Então, na primeira linha, você coloca essas coordenadas aqui. Na segunda linha, você coloca 1, 1 e 1, que são as coordenadas de U. E na terceira linha, você coloca as coordenadas do vetor V. Cada um usa uma forma de calcular. Tem gente que calcula esses determinantezinhos aqui separado, outros colocam, repete a primeira e a segunda coluna. Tem outra forma de fazer também, que você repete aqui, o que está embaixo aqui, esse 1 passa lá em cima, e esse 2 que está embaixo também passa lá em cima. E aí você pega o I, coloca lá embaixo, e o K coloca lá embaixo. Ou seja, o que está na primeira linha aqui, o último você põe lá em cima e o primeiro você põe lá embaixo. E aqui na última linha também. Pega o último que está lá embaixo e coloca aqui em cima, e pega o último que está aqui em cima e coloca lá embaixo. E depois é só fazer as contas. Então, aí nós temos que calcular esse determinante aqui. 1 vezes 2 vezes K é igual a K, mais I vezes 1 vezes 2 é igual a 2I, mais 1 vezes 1 vezes J é igual a J, menos agora a segunda parte aqui, né, que nós vamos calcular essas diagonais aqui. 1 vezes J vezes 2, 2J, mais 1 vezes 1 vezes K, mais K, mais 2I, que é essa última diagonal aqui. Então, só arrumando aqui, nós vamos ficar que é igual a K, mais 2I mais J, menos 2J, menos K, menos 2I. Isso é igual. Vamos juntar todos os I's. I menos 2I é 0I. Agora o J. 2 menos 2J, mais J, menos J. Agora o K. K menos K dá 0. Tanto faz mais 0 ou menos 0. Né? 0K. Então, o produto vetorial de U com V é igual a 0 menos 1, 0. É assim que a gente calcula o produto vetorial entre dois vetores. Temos aqui a proposição 8, que fala das propriedades do produto vetorial. Propriedade 1. Ele está falando aqui o seguinte, que o produto interno do produto vetorial de U com V com U é igual o produto interno do produto vetorial de U com V. E isso é igual a 0, isto é. Então, o produto vetorial é um produto ortogonal a U e ortogonal a V. Resumindo, o que ele está falando é o seguinte. A hora que você pega o produto interno de U com V com U, é igual ao produto interno de U com V. Ou seja, ambos vão ser igual a 0. Por quê? Porque U com V é ortogonal a U e é ortogonal a V. É isso que está falando a propriedade 1.
A propriedade 2 está falando o seguinte, que o produto interno de U com V é igual a zero, se e somente se um dos vetores U ou V é múltiplo um do outro. Ou seja, U e V não são múltiplos se e somente se U com V é diferente de zero. E é claro, né, se um vetor U for múltiplo do vetor V, então o ângulo entre eles é zero. Então U com V também vai ser um vetor nulo. Porque a hora que você coloca nas matrizes lá, a soma vai dar zero. Né? Propriedade 3. A norma de U com V é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o seno de beta, onde beta é o ângulo de U com V. O que ele está falando aqui é o seguinte, você tem o vetor U e tem o vetor V, e aqui entre o vetor U e o vetor V, você tem um ângulo. E o produto vetorial, está falando o quê? Que a norma do produto vetorial, U com V, é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o seno de alfa, que é esse seno aqui, entre U e V. É isso que está falando a propriedade 3. Propriedade 4. Se o produto vetorial do vetor U com o vetor V é diferente de zero, então o vetor U, o vetor V e o vetor U com V são linearmente independentes. O que ele está falando é o seguinte, se o produto vetorial aqui, se o produto vetorial U com V é diferente de zero, então aqui está U com V, aqui está o U, aqui está V, e esse U com V é ortogonal tanto a U quanto a V, ou seja, todos eles são linearmente independentes, ou seja, nenhum é paralelo ao outro aqui, e nenhum está coincidindo com o outro também. É isso que está falando aqui a propriedade 4. A propriedade 5 está falando o seguinte, o vetor U vezes o vetor V, ou seja, o produto vetorial de U com V, é igual a menos o produto vetorial de V com U. Quando nós vimos lá no produto interno, isso aqui era igual. Quando a gente fazia U com V, era igual V com U. Isso não ocorre aqui no produto vetorial. Por quê? Quando você faz o produto de U com V, o produto vetorial, resultado disso, ele vai em um sentido. A hora que você faz V com U, muda o sentido desse produto vetorial. Muda o sentido desse vetor. Ou seja, isso a gente vai ver aqui logo à frente, quando a gente vai ver a regra da mão direita. Você vai poder verificar isso. Que nós temos dois vetores aqui, o vetor U e o vetor V. Então, a hora que você faz U com V, você tem esse vetor aqui. Mas se você fizer V com U, você vai ter um vetor aqui no sentido contrário, apontando para outro lado, né? É isso que está falando essa propriedade 5 aqui. Propriedade 6. Lambda vezes U vezes V é igual U vezes lambda V, que é igual lambda vezes U com V. Faltou aqui a flechinha aqui no U. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, tanto faz se você tem um escalar multiplicando o vetor V ou um escalar multiplicando o vetor U,
ambos, você pode tirar o escalar fora aqui para fazer as contas. É isso que está falando essa propriedade 6. Propriedade 7. O produto escalar de U com W vezes V é igual a U vezes V mais W vezes V. E U vezes V mais W é igual a U vezes V mais W. É como se você aplicasse uma distributiva aqui, né? Esse é o resultado que está falando aí, tanto para um lado como para o outro. Propriedade 8. Está falando que o produto interno do produto vetorial U com V com o vetor W é igual ao determinante desses três vetores. Quando você tem uma matriz aqui 3 por 3, você calcula o determinante e você vai achar esse produto interno aqui. A propriedade 9 fala que o produto interno de U com V, ou seja, do produto vetorial U com V com W, é igual a zero se e somente se U, V e W são vetores linearmente dependentes. Ou seja, o que é linearmente dependentes? Quando um é paralelo ao outro. Né? Pode ser paralelo, se ele estiver coincidindo, tanto faz, né? Continua sendo paralelo. Então, é isso que está falando aqui na propriedade 9. Consequentemente, né, ele vai ser diferente de zero se eles forem linearmente independentes. Ou seja, nenhum está paralelo com o outro aqui. É isso que ele está falando aqui nessa propriedade 9. Obviamente, nós não vamos demonstrar nenhuma dessas propriedades. Elas constam aí no livro texto. Quem tiver curiosidade é só dar uma olhada, certo? Interpretação geométrica da norma do produto vetorial. Temos aqui que o eixo C é ortogonal a Y e a X também. Agora, vamos imaginar um ponto, aqui é a origem, O. Aqui nós temos um ponto A e aqui nós temos um ponto B. Então, se nós pegarmos aqui um segmento OA, que nós vamos chamar de V, de vetor V. Vamos pegar aqui um segmento OB, que nós vamos chamar de U. Então, se nós traçarmos aqui, pegar esse vetor U e trouxermos aqui, paralelo com ele, é o mesmo vetor, continua sendo o vetor U. E pegarmos aqui esse vetor V e traçarmos uma paralela aqui, que é o vetor V, nós formamos aqui um paralelogramo. Agora, veja bem, para a gente calcular a área desse paralelograma, a gente sabe o quê? Que a área de um paralelograma é a base vezes a altura, que nós vamos chamar aqui de H.
eu vou falar que a área do paralelogramo é igual base vezes altura. Só que a base do meu paralelogramo é o quê? É o vetor U. Ou seja, é a norma do vetor U. Então, vou escrever aqui. A minha base aqui é a norma do vetor U. Bom, ainda falta a gente determinar o que é H, né? H, vou falar que esse ângulo aqui entre U e V, ou seja, entre o vetor U e o vetor V, é θ. Então, eu posso falar o quê? Que o seno de θ é igual a H, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é a norma de V. Está aqui, né? O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto eu chamei de H, e a hipotenusa eu vou chamar aqui a norma de V. Então, eu já tenho, então, o que é H e o que é B. Eu tenho que a área do paralelogramo, vou até fazer de outra cor aqui, eu tenho que a área do paralelogramo é igual base. Quem que é a base? É o meu vetor U, ou seja, a norma de U, vezes H. Quem que é H? H, se eu isolar o H aqui, H é igual norma de V vezes seno de θ. Então, posso escrever aqui que H é a norma de V vezes o seno de θ. E lá de uma das propriedades que nós vimos, a norma de U vezes a norma de V vezes o seno de θ, nada mais, nada menos do que a norma de U com V, numericamente igual à norma de U com V. Então, se nós tivermos o vetor U e o vetor V, e aqui o ângulo entre eles é θ, e aqui nós temos U com V, o produto vetorial de U com V, nós podemos falar que a área do paralelogramo determinado aqui, a área desse paralelograma é numericamente igual à norma do produto vetorial de U com V. É possível dar uma definição geométrica para o produto vetorial, isto é, podemos escolher geometricamente o sentido do produto vetorial. Vejamos, a definição 11 aí do livro texto fala assim: seja o vetor U1, U2 e U3 um terno ordenado de vetores linearmente independentes. Dizemos que o vetor U1, U2 e U3 é um terno positivamente orientado se ele satisfaz a regra da mão direita. Ou seja, ao esticarmos os dedos, indicador, médio, anular, anular não, é anelar, e mínimo na direção e sentido do vetor U1, e depois fecharmos as mãos na direção e sentido do vetor U2, o polegar esticado apontará direção e sentido do vetor U3. Para a gente ver melhor isso que está falando, eu vou colocar uma outra figura aqui para a gente analisar melhor. O que ele está falando aqui? Aquilo que eu já falei anteriormente.
U com V, o produto vetorial de V com U é igual o produto vetorial menos o produto vetorial de U com V. É isso que nós vimos lá em uma das propriedades. A orientação aqui desse produto V com U é diferente da orientação do produto U com V. O produto vetorial que a gente está falando, né? Então, tem uma regra da mão direita que se você pega aqui, fazendo o produto vetorial de V com U, e pega aqui, nesse sentido aqui, e seus dedos, né? O indicador, o médio, o anelar e o mínimo aqui, estejam apontando do V para o U, então o sentido aqui do seu produto vetorial é esse. Então, cuidado para não trocar a mão, senão vai dar diferente o negócio. Então, tem que continuar sendo a mão direita, por isso que fala, essa é a regra da mão direita. Se você virar a mão aqui, o sentido, né? E ao invés de V para U, os seus dedos estiverem apontando de U para V, então o que vai acontecer? Vai mudar o sentido aqui do seu vetor, o produto de U com V, no caso, né? Então, esse desenho aqui, quando está indicando para cima, é o produto vetorial de V com U. Isso vai depender de onde está o seu V e de onde está o seu U, né? E vai ser aqui, igual na segunda figura, apontado aqui para baixo, o produto vetorial de V, de U com V. Ou seja, daqui que sai aquela propriedade, né? O produto vetorial de V com U é igual a menos o produto vetorial de U com V. Vamos agora para a resolução dos exercícios. Diz então o exercício 1. Sejam os vetores V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Ele dá aqui alguns vetores e pede para você calcular o produto interno de todos os pares de vetores. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos calcular V1 com V2. Por exemplo, o V1 é menos 1 vezes menos 1, mais menos 1 vezes menos 3, que dá menos 3, mais 0 vezes menos 1. Então, vai dar tudo, dá menos 2. Ele pega esse V1 vezes V2, a coordenada desse vezes a coordenada desse, e a coordenada mais a coordenada desse vezes a coordenada desse aqui. Então, é menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 vezes menos 3 dá menos 3, e 0 vezes 4 dá 0. Então, 1 menos 3, menos 2. Na V1 com V3, mesma coisa. Menos 1 vezes menos 1 vezes 1 sobre raiz de 3, que dá menos 1 sobre raiz de 3. Aqui depois ele pega a coordenada y lá, que é menos 1, vezes 1 sobre raiz de 3, dá menos raiz de 3. E a coordenada z, que é 0, vezes menos raiz de 3, que dá 0. Então, fica V1 com V2, é menos raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, que dá menos 2 sobre raiz de 3. Se quiser, pode racionalizar a resposta aqui, que vai dar igual
menos 2 raiz de 3 sobre 3. Né? Só racionalizar se quiser. E assim ele faz com todos os pares ordenados aqui. Não vou ficar fazendo todos aqui, porque já estão feitos, estão aí na lista. E o processo é o mesmo, né? Você só precisa somar o produto da coordenada x com a coordenada x do outro vetor, mais a coordenada y com vezes a coordenada y do outro, mais a coordenada z vezes a coordenada z do outro e somar os resultados. Fazendo isso com todos, nós temos aqui os resultados. V1 com V2 deu menos 2, V1 com V3 deu menos 2 raiz de 3, V1 com V4 deu 0, V1 com V5 deu 0, V1 com V6 deu 0, e aí estão todos os resultados aqui. Mas não vou ficar lendo um por um, até porque é a mesma coisa que acontece com o primeiro, acontece com todos aí. Aí eu até pus aqui embaixo a tabelinha de novo, para eu poder estar vendo e fazer as contas aqui. Então, é só isso mesmo que acontece se você analisar os resultados, até porque você vai precisar desses resultados aqui para o item B. Então, você vai ter que prestar atenção nesses resultados aí do item A para usar lá no item B. Aqui no item B, ele fala o seguinte: ele pede para identificar os pares de vetores ortogonais, os vetores unitários e normalizar os vetores unitários. Então, os pares de vetores ortogonais são todos aqueles em que o produto interno é igual a zero. Nós podemos lá ver no resultado que o produto interno de V1 com V4 é zero, V1 com V5 e V1 com V6, V3 com V6 e V5 com V6. Todos esses aqui, o produto interno é zero. Como o produto interno é zero, então eles são ortogonais. Aí ele pede para encontrar a norma, né, de cada vetor. E a norma a gente sabe que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais a raiz quadrada de y ao quadrado mais a raiz quadrada de z ao quadrado. Isso é a norma de um vetor. Então, aqui, por exemplo, a norma de V1. A norma de V1 aqui é menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais menos 0 ao quadrado, que dá 0. Então, é a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá raiz de 2. A norma do V2 aqui a norma de V2, então, é menos 1 ao quadrado, que dá 1, 3 ao quadrado, que dá 9, e 4 ao quadrado, que dá 16. Somando tudo, raiz de 26. E é sempre assim. Você vai pegar a norma, vai ser igual a raiz de todas as coordenadas do vetor elevado ao quadrado dentro da raiz. No caso aqui vai dar 1/3 é 1 sobre raiz de 3, né, o V3. A coordenada, então, 1 sobre raiz de 3 ao quadrado dá 1/3, mais 1/3, e menos 1 sobre a raiz de 3 dá 1/3, né? A hora que você eleva menos 1 sobre a raiz de 3 ao quadrado. Então, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Então, presta atenção aqui também que ele vai pedir os vetores unitários. Todos os vetores os quais as normas é igual a 1, pode-se falar que ele é o vetor unitário. E aqui segue a mesma regrinha para todos, né? Eu não vou ficar fazendo um por um aqui, porque é tudo igual. Você só vai pegar a coordenada de x, a coordenada de y, a coordenada de z, então somar todas elas elevado ao quadrado dentro da raiz, isso vai ser a sua norma.
Então, ele pede para você encontrar os vetores unitários, né? Então, os vetores unitários aí, nós temos que é o V3 e tem mais um, que é o V6. Então, os vetores unitários são V3 e V3, que são os quais as normas é igual a 1. Então, todo vetor que a norma é igual a 1, ele é unitário. Ele pede também para você normalizar os vetores que não são normalizados, ou seja, ele pede para você normalizar aqueles vetores que não são unitários. E nós vimos lá durante a aula que para normalizar um vetor, para você normalizar é você encontrar o vetor unitário, né? É o vetor, o próprio vetor, sobre a sua norma. Então, baseado nisso, nós sabemos que o vetor unitário é o próprio vetor sobre a norma. Então, aqui o vetor 1, ele não é unitário. Então, nós vamos fazer o quê? Pegar cada coordenada do vetor 1 e sobre a sua norma. Então, vai ser o vetor 1, que eu chamei aqui o unitário de 1. É menos 1 sobre a raiz de 2. Por quê? Porque a norma é raiz de 2. Então, menos 1 sobre a raiz de 2, menos 1 sobre a raiz de 2, 0. 0 sobre a raiz de 2 é 0 mesmo. O vetor V2 também não é normalizado. Aí, então, nós temos o próprio vetor sobre a sua norma. A norma é 26. Então, menos 1 sobre 26, menos 1 sobre 26 e 0 sobre 26. Então, o vetor 2, nós temos que a norma do vetor V2, no caso, é 26. Então, e o vetor é menos 1, 3, 4. Então, o seu unitário é menos 1 sobre a raiz de 26, 3 sobre a raiz de 26, 4 sobre a raiz de 26. O 4 também não é unitário, e sua norma é 66, e o vetor 4 é 1 menos 1, 8. Então, o seu vetor unitário é 1 sobre raiz de 26, menos 1 sobre 66, aliás. A norma de V4 é 66. Então, o seu unitário é 1 sobre raiz de 66, menos 1 sobre raiz de 66 e 8 sobre raiz de 66. E também não é unitário o vetor 5, que a sua norma é 1/8. E como as suas coordenadas é 0, 0, 1/8, então ficou apenas 1/8 sobre 1/8. Lá para a coordenada Z, o unitário 5, no caso, o vetor unitário do vetor 5 é 0, 0, 1. Porque aqui a coordenada Z é 1/8 sobre 1/8, que é 1. E as demais coordenadas aqui é 0 sobre 1/8, 0 sobre 1/8, que dá 0. Por isso é 0, 0, 1. O item C do exercício 1 ainda, ele pede para achar os cossenos dos ângulos. Sabemos que o cosseno do ângulo, ele é igual ao produto interno de U com V sobre a norma de U que multiplica a norma de V. E nós já temos, então, o produto interno de cada par lá do item A e temos também a norma, né? Então, nós já podemos só substituir os dados aqui. O produto interno de U com V é menos 2, a norma de U é igual a 2, raiz de 2, e a norma de V é igual a raiz de 26. Então, fazendo as contas aqui, vamos chegar aqui no resultado menos 13 sobre raiz de 13.
E o mesmo acontece aqui para V1 com V3. A gente já tem o produto interno de V1 com V3, que é menos 2 raiz de 3 sobre 3. Temos também a norma de V1 e a norma de V2, de V3. Então, colocando aqui no resultado, só substituímos aqui, chegamos nesse resultado, menos raiz de 6 sobre 3. E o mesmo acontece aqui para o ângulo de V2 com V3. Na verdade, é só ir substituindo os resultados aqui, né? E você vai encontrando os valores e chega aí no resultado. Aqui no item D, ele fala para você determinar o produto interno de 3 vezes o vetor 3, V3, menos o vetor V6, com 2 vezes o vetor V4 mais o vetor 1, usando o item A e as propriedades do produto interno. Então, aqui, na verdade, a gente praticamente vai substituir valores também. Eu chamei aqui 3V3 menos V6 do vetor U1 e chamei de vetor U2 o vetor V4 mais o vetor U1. V1 que ele deu ali, né? Que é esse aqui. 0, menos 2, 8. Aí praticamente também é só substituir valores e fazendo todas as continhas aqui, que são várias. Praticamente é um algebrismo aqui. E você vai chegar nesse resultado aqui, menos 2 raiz de 2. Realmente eu não vou ficar fazendo, é só mesmo fazer as operações aqui. Aqui no exercício 2, ele pede para você achar o vetor unitário da bissetriz do ângulo entre os vetores U igual às coordenadas 2, 3 e 1, e o vetor V igual às coordenadas 2, 3 e menos 3. Então, o que eu fiz aqui? Normalizando os vetores U e V, nós temos o vetor sobre a sua norma. Então, a gente encontra a norma do vetor, que a gente já sabe como que faz, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas aqui dentro da raiz. Aí, achando os valores, é só substituir aqui. Aí nós sabemos que a bissetriz entre dois vetores é a soma desses dois vetores, né? Isso a gente viu lá na primeira unidade, ou na segunda, se eu não me engano, quando você monta um paralelogramo, né? Eu vou ver se eu faço aqui embaixo, quer ver? Então, eu construí esses segmentos aqui, AB, BC. Chamei o segmento AB de U e o segmento BC de V. Ou seja, o vetor U e o vetor V. Se nós fizermos um paralelogramo aqui, pegar esse vetor V e colocar ele aqui embaixo, e esse vetor U colocarmos aqui, então, o que nós temos? Que esse segmento AC é igual a esse segmento AC é a bissetriz entre U e V, porque esse vetor aqui também é o vetor V, porque ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma norma, ou seja, o mesmo tamanho. Então, esse segmento aqui é a bissetriz. E é isso que nós vamos usar nesse exercício. U mais
V, no caso, o vetor unitário de U mais um vetor unitário de V é igual a bissetriz. É isso que nós vamos usar nesse exercício aqui. E aí, fazendo isso, nós calculamos o vetor unitário de U, calculamos o vetor unitário de V, somamos os dois vetores unitários, encontramos a bissetriz. Uma vez que nós encontramos o vetor que corresponde à bissetriz, aí nós, usando todas as propriedades aqui, encontramos a norma da bissetriz. E quando nós encontramos a norma da bissetriz, nós já tínhamos a bissetriz, encontramos a norma da bissetriz. O que é o vetor unitário? O vetor unitário é a bissetriz sobre a norma da bissetriz, que é todo esse número grandão aqui. Você vai desenvolvendo aqui e vai chegar aqui nesse vetor bonitinho aqui, certo? Que é o vetor unitário da bissetriz entre U e V. Aqui no exercício 3, no item A, ele fala assim: considere os pontos A, B, C, D, E e F. Ele dá as coordenadas de cada ponto e pede para que você, usando as propriedades do produto vetorial, fala sobre os pontos. Diz assim o item A. A, B e C não são colineares. Os pontos A, B e C não são colineares. Eu escrevi coplanares aqui, mas é colineares. C e só C, os vetores A, B e AC não forem múltiplos um do outro. Eles são colineares se eles forem múltiplos, né? Se não for múltiplos, eles não são colineares. Então, nós temos que verificar isso aqui. Se eles forem múltiplos um do outro, então eles são colineares. Se eles não forem múltiplos um do outro, então um vai estar apontando para um lado, o outro vai estar apontando para o outro, e eles não serão colineares. Então é isso que ele está querendo falar, mostrar que eles não são colineares. Bom, se eles são colineares, esses determinantes aqui entre eles vai ser igual a zero. Se eles forem colineares, então eles são múltiplos. E se eles forem múltiplos, esses determinantes serão igual a zero. Então nós vamos calcular o determinante para verificar isso. Como nós calculamos o determinante aqui? Esse determinante teria que ser igual a esse, teria que ser igual a esse, teria que ser igual a zero. Já calculei o primeiro aqui, ó. Já é diferente de zero. Então já posso concluir que A, B e C não são colineares. O exercício 3, o item B, fala assim: A, B, C e D são coplanares. Ele quer que você mostre que eles são coplanares. Então, A, B, C e D são coplanares se e somente se o determinante de AB, AC e AD for igual a zero. Então, vamos calcular esse determinante aqui, né? A AB é menos 3, 1, 1, AC é 1, menos 2, 2, e AD é menos 7, 4 e 0. E quando nós calculamos esse determinante, nós encontramos que o resultado é zero. Então, eles são coplanares. O item C fala assim: mostre que A, B e C são colineares. De novo, né? Eles serão colineares quando a B e a F são múltiplos um do outro. Então, nós temos que verificar que esse determinante é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a zero. Se isso acontecer, eles são colineares, e realmente é igual a zero, né?
Então, eles são colineares. O item B pede para mostrar que eles são coplanares, que eles não são coplanares, né? Então, de novo, acho que se eu não me engano é o item B, que fala para mostrar que eles são coplanares, né? Eles são coplanares se esse determinante aqui for igual a zero. Então, ele seria coplanar. Eles seriam coplanares, né? Como a gente calculou esse determinante aqui, dessa matriz, e verificamos aqui que o resultado é 6 e é diferente de zero, então esses vetores aí não são coplanares. Aqui o exercício 4, ele fala assim, use o exercício anterior para calcular a área do paralelogramo ABCD, onde A, aí ele dá as coordenadas de A, B, ele dá as coordenadas de B e C, ele dá as coordenadas de C. Para resolver esse problema aqui, nós vamos usar a propriedade o seguinte, que fala que a área do paralelogramo é numericamente igual ao produto vetor, a norma do produto vetorial de U com V, que é igual, que nós aprendemos a calcular, a matriz, o determinante dessa matriz 3 por 3 aqui. Então, isso é a área do paralelogramo, e é isso que nós vamos usar aqui. Então, nós pegamos o vetor AB, calculamos, pegamos o vetor AC e fizemos aqui a área do paralelogramo, que é igual o produto vetorial de AB com AC. E a hora que você calcula aqui esse determinante, você vai encontrar a área do paralelogramo, que nesse caso aqui é 2 raiz de 2. O exercício B, analogamente, né, ao exercício A, a gente só fez isso. Pegou o produto vetorial de AB com AC, calculamos a norma, e a norma é igual numericamente à área do paralelogramo. E isso nós fizemos também no item C, que analogamente aos dois anteriores, só calculamos a área, que é numericamente igual ao produto vetorial de AB com AC. Esse exercício 5, pessoal, eu vou ficar devendo para vocês a resolução dele, porque até o dia que eu gravei essa apresentação eu ainda não tinha resolvido. Alguns colegas aí com certeza já fizeram, e eu peço que alguém compartilhe aí, e assim todos possam ver a resolução desse exercício, ok? Então, pessoal, assim eu encerro essa apresentação. Quero pedir desculpas aí por possíveis erros ou alguma coisa que eu falei que não estejam de acordo e que o professor possa estar fazendo as correções necessárias. E espero que em breve estaremos todos juntos, ou presencialmente ou online, mas de forma que não seja gravado. Espero estar com vocês brevemente. Um abraço a todos e até a próxima.